Julgamento, uma palavra tão densa, tão pesada e tão presente na nossa vida. Há o julgamento precipitado das decisões a tomar, o julgamento jurídico, depois de se cometer um crime, o julgamento moral, da sociedade que examina o comportamento do outro, o julgamento interior, da autocrítica e o julgamento filosófico que distingue entre o certo e o errado. A nossa convidada de hoje experienciou-os a todos, mas sobreviveu. A vida mediática começou cedo, aos 4 anos já fazia publicidade e aos 12 era uma das estrelas da série Médico de Família da SIC. Até aos 18 manteve-se nos holofotes, mas depois o foco mudou. As escolhas, as perdas, a ausência de oportunidades levaram-na a uma adaptação constante, sempre com o julgamento na sombra. É sobre este tema e também sobre as suas ramificações que falamos hoje, mas também sobre o renascimento, sobre os egos, a arrogância, a morte, a esperança e a vida. Sara Norte, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Catarina, obrigada. Sara, atriz, cinema, televisão, teatro, também comentadora do programa Passadeira Vermelha da SIC Caras. Sim. Queria começar por esta ideia do julgamento e queria te perguntar que diferença é que tu vês e qual é que é pior? Se é o julgamento interior ou se é o julgamento dos outros? Isso é complicado, mas antes de mais, atriz, já fui auxiliar, já trabalhei num restaurante, portanto, eu tenho na minha ideia que não é um trabalho que me define. Eu sou a Sara que luta todos os dias para ser melhor pessoa. O resto das profissões a mim não me interessam. Mas aí também há julgamento. Não é julgamento. O julgamento dos outros em relação a outras profissões. O julgamento dos outros e muitas vezes o julgamento das próprias pessoas que se acham inferiores por fazerem certos empregos ou por terem certas profissões. Eu acho que existe muito isso. Eu que trabalhei em restaurantes, muitas vezes a pessoa só por a pessoa tu seres o empregado. Há pessoas que se acham que têm que ser maltratadas ou que têm que andar assim com a cabeça, e também há aquelas pessoas, como tu és empregado, que te chamam e aí quase como se fosses um cão. Eu não chamo sequer assim o meu cão, mas porque o cão tem um nome, não é? É a primeira coisa que eu faço quando chego a um restaurante, é perguntar o nome da pessoa. Mudou isso em mim. Trabalhar em restauração. Tu foste empregada num restaurante durante quanto tempo? Eu tive aí 4 meses num restaurante na Cova do Vapor, no Albatroz, e tive cerca de 6, 7 meses a trabalhar para a chefe Marlene Vieira no Zum Zum. Portanto, estive em dois. Estive num restaurante mais tradicional e depois estive num restaurante maravilhoso que é o Zum Zum, onde aprendi muito. Muito. E aí também há diferença nos clientes? Os clientes mais privilegiados e os clientes menos? Ou é uma ideia errada? Não, os clientes normalmente mais privilegiados são os que tratam piores as pessoas. E os que não deixam gorjeta. Sim. Não generalizando. Sim, claro. Mas a verdade é que não dizem boa tarde, não dizem. Portanto, esquecem-se que ali está uma pessoa, mas não quer generalizar. Claro que também encontrei clientes extremamente amorosos e bem educados e simpáticos. Mas agora, voltando ao julgamento interior, ao julgamento dos outros, eu acho que os dois são maus. Eu acho que nós estarmos sempre com culpas, com medos, acho que isso acaba por nos inibir de sermos quem somos. E o julgamento dos outros, eu acho que são maus até tu te importares com isso. E eu acho que isso é um percurso. Eu hoje em dia estou-me marimbando para aquilo que pensam de mim. Marimbando. Eu prefiro ser uma mulher livre, que diz tudo aquilo que acha, se bem que estou num processo entre o dizer aquilo que eu penso e conseguir ser educada, porque até há uns tempos eu resvalava e eu tenho plena noção disso, que perdia muitas vezes a razão, e estou num processo em que consigo dizer tudo aquilo que eu penso com a educação, e sem descer, sem baixar o nível, sim. Mas o que é que mudou nesse processo? Ou seja, tu antes deixavas, se calhar, a tua raiva ou a tua irritação muito mais à flor da pele e hoje criaste alguns filtros, é isso? Não são filtros, eu acho que é apenas ter a noção que eu não vou irritar-me nem perder a razão por algo que não vale a pena. E não é isso, e também começar a perceber que muitas vezes a minha raiva, a minha impulsividade magoa as outras pessoas. E eu não quero isso, é pensar se calhar também um bocado mais nos outros e não fazer aos outros aquilo que não gostam, nem que nos façam a nós. Mesmo que seja a pessoa que te magoou em primeiro lugar. Sim, eu acho que quem nos magoou, eu acho que a melhor coisa é para que é que vou estar ali a batalhar? Não, é afastar-me e seguir o meu caminho. Eu acho que isso é muito mais saudável, até para mim, porque as raivas, a meu ver, durante a minha vida, eu sempre vivi muito nos ódios e nas raivas e fazia-me mal era a mim.
Porque ao final da noite, quem não conseguia dormir e estava com a cabeça no ar e não conseguia dormir era eu, porque se calhar as outras pessoas estão-se marimbando. Então, hoje em dia só me chateio, ou tento, não é? Porque isto é um processo, também não, Há dias e agora, dias também. agora não sou santa, não é? Mas tento agora só me chatear realmente com o que vale a pena. Olha, vamos aqui ver estes vários julgamentos, porque queria falar sobre a tua vida, mas também sobre as tuas opiniões. Quando te referiste agora que estiveste alguns meses na área da restauração, e quando chegas a esse momento, tu antes, até aos 18 anos, pelo menos, tinhas tido uma carreira na área da representação com muito reconhecimento mediático. Portanto, ainda agora a chegarmos aqui a este estúdio de gravação, tivemos pessoas que disseram que cresceram contigo, Sim, ou sim, seja, sim. através do ecrã. Há algum julgamento interior no ato de depois disto tudo, eu era uma estrela e agora tenho que estar a servir às mesas num restaurante? Eu acho que isso só me aconteceu no primeiro emprego que tive, porque eu já tive vários fora da área, e o primeiro a que tive foi onde realmente, sabes, tu pensas, porque é humano, pensar, eu tive tudo, que se calhar não era tudo, e agora estou aqui a servir outras pessoas, a trabalhar no restaurante e tudo. Mas depois também relativizas, pensas assim, quantas pessoas é que não estão 5 anos ou 6 anos numa faculdade a estudar e estão se calhar a servir às mesas também? Hum, E eu hoje em dia eu não tenho vergonha, não tenho que ter vergonha de ter outro Mas trabalho. primeiro tiveste que decidir assim, ok, não há outras fontes de rendimento, eu tenho que trabalhar, preciso de dinheiro, portanto tenho que ir à procura daquilo que me puder dar esse dinheiro, não é? Exatamente, eu costumo dizer que trabalhos há muitos. Às vezes as pessoas é que não estão para trabalhar com certas condições e com certo tipo de ordenado. Mas eu sempre que estive desempregada e quis arranjar um trabalho, arranjei um trabalho de um dia para o outro. Se calhar não era o trabalho de sonho, não é? Tanto que primeiro comecei num restaurante, depois a chefe Marlene, eu fui procurar a chefe Marlene para mudar de restaurante. Mas esteve para um aqui já a chefe melhor, e Marlene. fui, sim, já, eu adoro a chefe. Eu gosto mesmo da chefe Marlene, é muito fixe. E boa patroa, boa patroa. Portanto, tiveste quase que pôr aquela ideia na cabeça de, ok, tens É que um te trabalho. despir daqueles que são os teus preconceitos, não é? Sim, porque nós O teu temos julgamento sempre interior, lá preconceitos, está. exatamente. Só que a questão é que eu acho que o segredo é tu encontrar as coisas que te façam feliz em tudo. Isto é, por exemplo, eu servir às mesas. Eu gosto de estar sempre, eu sou um bocado hiperelétrica. Hiperativa. Então ando sempre tá. E então era uma coisa, um objetivo era quantas mesas mais eu consigo servir. Trabalhei numa escola. Aprender a fazer trabalhos manuais, que nunca foi uma coisa que eu gostasse, que eu não tenho jeito nenhum para nada, nunca tive. E era tipo, era um desafio para mim. Portanto, eu encontrei em todos os trabalhos que eu fui algo que me fizesse feliz ou um desafio. Uma coisa Fazes que... uns jogos mentais para te conseguires distrair Sim, mas depois em isso dias passa. maus. Sim, isso depois passa. Depois é um trabalho. Ao final do mês tens o teu ordenadozinho. E para mim isso é que interessa. É eu conseguir pagar as minhas contas e viver uma vida digna. E aí também havia comentários do género: não és a Sara Norte, Sim, a atriz? principalmente eu quando trabalhava na chefe Marlene, eu estava ao mesmo tempo no Passadeira. Portanto, eu trabalhava durante o dia. No primeiro dia que fui trabalhar para a chefe Marlene, no Zoom Zoom, eu recebi o telefonema da Passadeira a dizer, a convidar-me para fazer parte do Para leque de ser comentadora, comentadores. sim. E eu disse, ok, eu aceito, mas eu trabalho num restaurante durante o dia. E não ias deixar o restaurante. Não, claro que não. Porquê? E não deixei durante uns tempos. Porque, por uma questão financeira. Por uma questão financeira, claro. Se consegues ter 2 trabalhos, claro que te vai compensar mais monetariamente, porque o meu namorado, o meu marido agora, o meu marido, sim. Ainda custa dizer, não é? Ainda é estranho. Sim, ele também trabalha a recibos verdes, portanto há alturas em que temos que fazer aqui um jogo, há alturas em que é ele a trabalhar as 18 horas por mês, por dia, outras vezes sou eu que tenho 2 trabalhos, mas nós vamos jogando e está tudo bem. E disseste-lhes: estou a trabalhar num restaurante e vou continuar. Sim. E do outro lado, Tranquilamente, tudo ok? claro que sim. No Passadeira é tranquilo e eu acho que um depois- trabalho não impede o outro. Uhum. E depois a trabalhar no restaurante havia então pessoas que te reconheciam. Reconheciam só pela voz também, porque na altura nós andávamos, era Covid e andávamos com as máscaras, era obrigatório, mas muitos clientes reconheciam-me pelos olhos, diziam, e pela voz. E depois, claro, eu falava, mas é tranquilo, eu gosto que me reconheçam e que falem comigo. Quando as pessoas são simpáticas, claro. E que outros trabalhos é que tiveste, além desses que Então, referiste? trabalhei na restauração, trabalhei como auxiliar, trabalhei em call centers desde miúda.
Foram os meus primeiros trabalhos, foi em call centers, inbound, outbound para vender cenas eu não tenho. Não tenho jeito para nenhum. vencedora. Não, porque eu tenho que acreditar mesmo naquilo que estou a vender. E na O que é altura, inbound? Inbound é apoio ao cliente, isto é, as pessoas que quando precisam de ajuda técnica ou comercial, quer seja de telemóveis ou mesmo de internet, etc., têm um número que ligam de apoio ao cliente e eu estava lá. E trabalhei aí cerca de 6 anos, passei por todas as empresas possíveis e imaginárias e dou muito valor a quem trabalha em call centers porque tem que aturar muita coisa. Que é de pessoas zangadas e. Pessoas zangadas, pessoas que pensam que a pessoa que está a atender o telefone é que tem culpa do serviço, pessoas mesmo mal educadas, a passarem-se da cabeça. E é realmente um trabalho que acho que não é valorizado, mesmo monetariamente. Depois trabalhei em quê? Porque tu estás lá e, ou seja, tu levas sempre para o lado pessoal, tentas não levar para o lado pessoal, mas acabas por levar para o lado pessoal, não é? Aquilo que as pessoas te dizem. Sim, mas Ou a também não irritação das podes, pessoas. não, é? Não, sim, mas é complicado. Depois trabalhei como marinheira, num barco ali no Tejo, a fazer viagens para os turistas. Trabalhei 4 meses, o tempo do verão. Agora que me lembra, não sei o que é que eu trabalhei mais. E hoje em dia tens mais trabalhos. Agora Além do estou no Passadeira. Passadeira. Agora estou só no Só no Passadeira. Estava a Passadeira. trabalhar numa empresa também, na U-Hot, de transplantes capilares, mas neste momento tirei uma licença. É isso, estou a aproveitar o verão. Sim, o verão na Costa da Caparica. Sim, Que é onde tu moras. sim. O trabalho para ti nunca te assustou, porque também vês como uma forma de sobrevivência. Dizias no início também que és muito mais do que o teu trabalho. Achas que hoje em dia se dá uma importância desmedida àquilo que se faz como sinónimo da pessoa que se é ou do estatuto que se tem? Eu acho que sempre foi assim. Basta ver nas cartas quando veio o doutor ou quando tu perguntas o nome a alguém. Isso acontecia muito nos call centers. As pessoas, quando perguntas o nome, a pessoa dizia doutor ou doutora. Portanto, eu acho que isso sempre fez parte da nossa sociedade e vai continuar a fazer. Se calhar hoje em dia é mais visível, porque as pessoas estão, não é? Estão mais livres e ainda bem que tudo bem. Mas eu acho que não pode uma profissão. Não é estatuto, não te dá, tu não és mais do que alguém porque tens um curso superior, podes saber mais, podes ter mais conhecimento, mas Numa a nível certa área. humano, exatamente, mas a nível humano, eu já conheci muitos doutores que são mais pessoas e já conheci muita empregada doméstica que é maravilhosa, portanto não é um trabalho que define alguém. A meu ver, eu penso assim. Vamos falar sobre arrogância, sobre egos, que foi uma Ui. palavra que eu disse e que não vi, mas Os ouvi-te ouvi-te a sorrir, Sim, a sim. gargalhar, aliás, quando estava a dizê-la. Porque, pronto, como tu disseste, aliás, tu agora és comentadora já há 5 anos. Há 3 anos, eu há fui a 3 primeira anos. vez em 2018, fui só lá a um programa. E depois contrataram-me só passado 2 anos. Estou lá há 3 anos. Há 3 anos, de Sim. forma permanente, no Sim. Passadeira Vermelha, na SIC Caras. Portanto, em que se comenta a vida de pessoas famosas, atores, atrizes, influencers, tudo, músicos, etc. E queria-te perguntar sobre a arrogância e os egos neste meio e sobre essa associação também ao estatuto da pessoa. A Sara já está a sorrir. Acho que ela está a pensar: o que é que eu posso dizer, o que é que eu não Ai, posso meu dizer? Deus. Eu acho que há muitos cegos nesta área. Muitos cegos. E muitas vezes como é a que tu os culpa sentiste? Sim. não é só das pessoas que os têm, é de quem as faz ter. Acho que. Que os alimenta. De quem os alimenta, exatamente. Porque eu às vezes, eu digo mesmo no Passadeira, não há. Nós não estamos em Hollywood. Isto aqui, estamos em Portugal. Essa atitude, não há estrelas para isso em Portugal. E eu acho que as pessoas hoje em dia perdem um pouco a noção, mas eu acho que isso vem também de casa. Acho que a educação vem de casa. O ego vem de casa também. Mas é muito fácil tu deslumbrares-te com isto. Porque se não tiveres em casa alguém que às vezes te meta assim, sei lá, os pezinhos assentos na terra, ou se tu não passares às vezes por certo tipo de situações, tu achas-te um deus. E nós temos muitos deuses na nossa área, que eu não tenho grande paciência, sinceramente. Mas eu, graças a Deus, eu quando fiz o médico de família, realmente estava ali com 12, foi dos 12 aos 15 anos, portanto estava-se a formar a minha personalidade. E graças a Deus tive uns pais. E tenho um pai ainda, a minha mãe morreu, mas eu tenho um pai que é ator, portanto, que me soube, ele e a minha mãe, primeiro não me deixaram nunca deixar de estudar, e depois que me mostraram que esta vida é muito instável. Não só a profissional, não é? Porque às vezes temos muito trabalho e estamos na berra, como de um dia para o outro, ninguém é substituível. Foi das coisas mais importantes que eu aprendi na vida profissional. Portanto, de um dia para o outro, tu deixas de aparecer ou deixas de ser chamado e as coisas mudam. Portanto,
para que egos? Para que achares que és mais do que alguém? Pronto, no fundo, nós vamos todos ter ao mesmo sítio, não é? Parece clichê, mas para mim faz todo o sentido. Não tenho paciência para egos. E se calhar, eu acho que não tens que passar por muita coisa na vida, eu acho que isso é mesmo a educação, mas se calhar o facto de ter vivido várias coisas na minha vida, aprendi a que não tenho mesmo paciência para egos, que somos todos iguais e devemos ser todos tratados da mesma forma. E foi o facto de também teres passado por essas coisas que fez com que as pessoas à volta também te vissem de uma forma diferente. Por exemplo, eu li que tu às vezes ias a eventos, e se calhar ainda acontece ainda hoje, não sei, e que há pessoas que não queriam tirar fotografias ao pé de ti, por exemplo. Sim, já aconteceu, agora menos. Mas os primeiros anos, quando eu saí da prisão, foi complicado gerir isso. Mas era o quê? O que é que te estás a lembrar agora? Eu não sei, estava a lembrar que as pessoas não era fixe, estás a entender? Não, as pessoas não. Eu percebo que é assim, eu estive numa prisão, é normal quando tu sais e encontras pessoas, não é? Porque a maioria, quer dizer, hoje em dia já quase toda a gente vai presa, não é? Quer seja clarinho branco ou pronto. Mas na altura, isto foi há 12, 13 anos, as pessoas, tu sais, as pessoas têm curiosidade. E está tudo bem, Sobre curiosidade como é que mórbida, foi, toda como a é- gente tem. Mas depois há aquelas pessoas. Eu também quebro logo o gelo e falo abertamente das coisas e não tenho qualquer tipo de vergonha do meu passado. Não me orgulho de muitas coisas, não é? Não andei, uau, fui presa, yeah. Não é isso. Não, eu fui presa, paguei Sim. e estou cá fora e hoje em dia estou inserida na sociedade, tenho o meu trabalho, pago as minhas contas, tenho o amor da minha vida, tenho o meu cãozinho e está tranquilo. Mas na altura também levei com pessoas que não queriam misturar só. Ou que foram arrogantes, ou que me puseram de parte e fizeram questão de me fazer sentir isso. De que forma? Que eu estava à parte, que eu não podia estar no grupo. E eu estava à parte. Mas Mas era o quê? Imagina, tu ias à procura de uma oportunidade e de fecharem-te a porta de propósito e sim, da dizerem isso, oportunidade, que não de podias. grupos, de estar num trabalho e eu ser a que estou de lado, de parte. E ter que comer com figurantes e não estar com as pessoas que deveria estar. Mesmo como se Não é fosse que a as pessoas escola. deveriam estar, porque eu como com figurantes, eu estou a dizer. Sim, Não havia o estar grupo. no grupo, não, imagina, tu estás numa mesa só de pessoas de um elenco e eu sou a única que não sou chamada Para almoçar ou para estar para ali com almoçar eles. ou para. Exatamente. Toda a gente tira uma fotografia de grupo e eu sou a única que não sou chamada. E eu acho que, não sei, eu quero acreditar que as pessoas que faziam isso não sei. Nem sei o que é que pretendiam com isso, mas tudo o que me fizeram tem-me tornado uma pessoa mais forte. E hoje em dia eu já não me tento enquadrar em lado nenhum. Eu vou e vou para onde eu me sinto que sou desejada. E está tudo bem. Porque nem toda a gente tem que ser amigo. É outra das coisas da minha vida. Às vezes perguntam, és amigo? Não sou amiga, sou colega. Mas não tem mal, nós não temos que ser todos amigos uns dos outros, porque trabalhamos todos no mesmo sítio, não temos que ser todos amigos. Mas na altura realmente magoava muito esse espaço que criavam entre mim Essa e outras pessoas. desqualificação, Sim, quase. sim. Mas eu acho que também mudou um pouco a forma como eu vi isso. Eu estou com o meu Vasco, com o meu Vasquinho há 9 anos. E quando tu tens uma base familiar sólida e quando tu acabas o teu trabalho e tu chegas a casa e tens realmente estabilidade, alguém que te ama incondicionalmente, o resto deixa de te importar. Eu acho que é isso. E também sentiste algum estigma relacionado com o facto de estares num programa ligado ao social? Ou aí também as pessoas também querem se dar bem contigo porque não querem ser faladas de forma negativa? Há os dois tipos. Há aquelas pessoas que me odeiam de certeza, e eu vejo isso nas redes sociais, que chegam a criticar a minha gargalhada, a dizer que a minha gargalhada eu não me posso rir assim, que eu no outro dia tive uma senhora muito engraçada que veio ter comigo e me disse assim: Sara, não pode ser tão sincera. Eu disse: mas porquê? É um preço que eu tenho que pagar e eu estou pronta para ele. E tranquilo. E depois tem aquelas pessoas que sim, que sei lá, que antigamente se calhar não me falavam e agora falam melhor e etc. Mas não acredito que seja com medo daquilo que eu vou dizer, porque independentemente das pessoas serem minhas amigas ou não, eu vou ter a minha opinião. Sim, mas tentam, não é? Não é mesmo? Não custa tentar condicionar a tua opinião sobre as pessoas, mas não é? hoje em dia, passados 12 anos ou 13, já nunca sei, já deixei de contar. Os anos que eu saí da prisão, realmente
as coisas mudaram. E eu acho que pouco a pouco eu vou ocupando o meu lugar. Prisão, uma palavra já repetida aqui várias vezes. Yeah. Estiveste, deixa-me ver aqui para dizer o número certo, 16 meses, Sim. certo? 16 meses presa. Sim. O que é estar presa? Que estar presa. Olha, eu acho que o pior do que estar presa fisicamente é o não poderes dizer aquilo que tu pensas. É estar presa psicologicamente, emocionalmente. E é a distância daqueles que tu amas. Acho que é isso. Distância física, ou seja, não Física. poder estar com as pessoas. Sim, física. No meu caso, como era a 1500 km, 700 e tal para lá, 700 e para cá, era muita, não é? Porque a minha família não podia ir lá sempre. Quando dizes presa a nível mental, é o quê, exatamente? Não podes dizer aquilo que tu pensas, não podes ter uma opinião que vá contra aquilo que O quem sistema manda... onde tu estás. Exatamente. E tu percebes isso porque tentas dizer aquilo que pensas e depois vês que isso é contrariado ou que isso tem consequências. Tem consequências, como é óbvio, não é? Eu desde miúda que eu digo sempre aquilo que eu penso e muitas vezes sou mal interpretada. Se calhar, como falávamos há pouco, por causa da forma como eu digo as coisas. E a Sara que eu sou hoje em dia não é a Sara de há 12 anos atrás. Portanto, acredito que se calhar tentei lá dentro dizer coisas e fazer coisas que... ou da forma que não deveria ser. Mas não se pode ser livre lá dentro. Porque és uma marionete. Eu estou a falar da minha experiência. Sim, claro. O sistema prisional que eu tive não foi o de cá, mas realmente és uma marioneta. Pelos interesses de quem manda. Pelos interesses, muitas vezes por pessoas com mau caráter, pessoas que não sabem gerir as suas emoções e depois descontam noutras pessoas. Por muitos motivos, sim. Sara, queria desconstruir contigo esta ideia das escolhas. Sim. Até que ponto é que uma escolha é uma escolha, enfim, a 100% e é Sim. uma escolha que fazes de forma plena ou não? Porque agora, à luz de hoje, aquilo que tu fizeste foi uma má escolha, não é? Obviamente. Mas, e é óbvio que se corria um risco grande, não é? Quando Sim. tu transportas droga, haxixe, até podemos recordar, 800 gramas de haxixe no Sim. estômago. Sim. Foi no estômago, não foi? No estômago. No estômago. É óbvio que é uma escolha errada e que é uma escolha que pode trazer consequências. Ainda assim, porquê é que se torna uma opção em determinadas circunstâncias? Então, torna-se uma opção porque na altura eu não sabia bem onde é que eu estava. Na altura eu estava completamente perdida, sentia-me sozinha e fui pelo caminho que eu achava que seria o melhor, em vez de pedir ajuda. Este processo todo iniciou-se muito com a tua mãe, não é? Que era toxicodependente. A minha mãe, sim, a minha mãe era doente, mas não se iniciou com ela. Eu comecei realmente com a separação dos meus pais, eu fiquei um bocadinho à toa. Tinhas 18 anos. Tinha 18 anos, 17, 18 anos. E na altura não soube gerir bem as coisas. E como tanto a minha mãe como o meu pai estavam a gerir montes de problemas entre eles, eu fiquei um bocado à toa e acabei também por me afundar toda. E O que tu dizes também é que a tua mãe, como consumia droga, tu querias perceber o que é que estava por trás disso, sim, não é? sim. Ou seja, porque é que ela gostava tanto daquilo. Sim, há pessoas que não lhes dá para isso. Há pessoas, sei lá, eu conheço filhos toxicodependentes que nunca trocaram em droga porque os pais fizeram isto, não é? Olha, quem me dera ter sido assim, mas não, fui burra e realmente acabei por seguir o mesmo caminho. Mas apesar de eu ter ido à prisão por uma má escolha, se calhar foi a minha salvação. Eu digo sempre isto, porque se eu não tivesse sido presa, onde é que eu estava agora? Mas houve ali um período muito de... Porque lá está, como nós falámos no início, até aos 18 anos a vida corria bem, não é? Tu Sim. tinhas tudo, estudaste num colégio privado. Sim, uma privilegiada, Portanto, autêntica. uma privilegiada. E depois há ali um corte total que tu fazes com a vida toda que Sim. tinhas, mas que também esse corte foi feito por outras pessoas, não é? Por um sistema que te... Sim, e tirou por mim dali. também. Sabes que eu durante muitos anos eu também apontava o dedo aos outros, porque a tua culpa era não sei o quê. E hoje em dia eu penso assim, não, se calhar também afastei um bocado das pessoas, porque eu era uma miúda extremamente revoltada, e quem é que quer estar ao lado de uma pessoa assim? Quem é que quer ser maltratado? Acho que Revoltada ninguém. muito por causa da separação dos teus pais. Sim, que não soube gerir bem as coisas, sim. Mas era porquê? Porque querias vê-los juntos ou era por causa de outra coisa Era associada? por tudo, eu acho que quando tu vives uma vida inteira com os teus pais e depois as coisas não são explicadas da melhor forma,
não é? Porque a minha mãe também não estava muito bem e eu acabei por ter eu que ser a mãe e a minha mãe a filha, estás a entender? E eram responsabilidades que eu com 17, 18 anos eu não sabia como lidar nem como fazer. Qual é que é o fascínio da droga naquele momento? Naquele momento? Esqueceste tudo o resto. É inebriante. Enquanto estás naquilo, tu não pensas noutra coisa. É isso. Portanto, eu acho que normalmente as pessoas fazem para saírem da realidade onde estão. Se bem que é uma porcaria, porque no dia a seguir o problema vai lá estar 20 vezes maior. Mas eu acho que é isso. No meu caso foi isso. E foi também o sistema onde tu estavas, as pessoas com quem estavas que também incentivavam Sim, a isso? não é incentivar porque as escolhas sempre foram minhas. Nunca ninguém me disse tens que fazer. Não, Sim. eu fiz porque eu quis. Foi mesmo uma opção minha. Claro que se estás num meio de pessoas que leem muitos livros, tu também vais ler, não é? Só se fores a ovelha negra que não vais ler. Se estiveres num grupo de pessoas que consome toda a gente, tu vais consumir. E eu escolhi esse grupo. E portanto arquei com as consequências disso. Mas a escolha foi minha, não foi de mais ninguém. Naquele momento, tu não pensas que é no futuro, não é? Estás a pensar Não no pensas, presente. pensas no presente. Eu acho que não pensas no futuro. Estás a pensar naquele momento e num prazer rápido, não é? Exatamente. Ou numa evasão Sim, sim, rápida. sim. Não pensas no futuro. Nem queres pensar no futuro. Quando tu és presa, tu já tinhas tido outra vez, não é? Já tinha, foi a segunda vez. Foi a Sim. segunda vez. Sim. Ahm, ainda te custa recordar isto ou não? Nada, para mim é tranquilo, sim, sim. Já há muito tempo que já não falava disto, sim. Há algum tempo. Ficas com alguma Não! vergonha? Vergonha, eu não tenho Não. vergonha nenhuma, como eu disse. Não, eu não vergonha ou timidez? Assim, ficas um pouco Não, tímida? já não. Não, mas eu tenho um livro escrito sobre. Eu sei, no dia portanto, eu seguinte, não no ano tenho. seguinte, aliás, escreveste Eu, Sara, me Eu confesso, não é? Sara me confesso, sim, sim, sim. Pagaram muito bem por esse livro e então. Essa foi a razão pela qual fizeste o livro. É uma razão como outra Não, mas qualquer. sabes que no livro não está nem metade da história. Nem metade, porque eu na altura tinha muito medo daquilo que as pessoas pensavam de mim. Mas a outra metade já contaste ou não? Então vamos contar Está agora. Não, Vamos não contar agora vamos. uma Fica para parte. mais tarde. Não, não, não. Conta-me uma parte que ainda não tenhas Não contado. vou contar, querida. Umas coisas que tu viveste. Não vou. Se um dia eu contar, não será no podcast. Umas coisas. E vai ser quando te pagarem também para escreveres outro livro. Não, por exemplo. não, sim. Mas é coisas que tu viveste. Sim, eu acho que a história na altura também era um livro com páginas determinadas, não é? Quando nós vamos a uma editora, isto não é tudo, não é? Há contratos, há tudo. E na altura eu não contei tudo porque tinha muito medo realmente daquilo que as pessoas pensariam de mim. Desse tal julgamento. Exatamente, portanto eu contei aquilo que era público, não o resto. Muito bem, agora estou muito curiosa para saber. Então, sim, sim, sim. Mas Um dia vai-se saber, sim. Um dia. Quando estavas presa, a tua mãe também te escrevia muitas cartas. Muitas. Eu vi uma delas que tinha 36 páginas. Sim. em Tiveste a ver o livro, tiveste a ler. Vi Leste? certos, sim. 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 E em que ela descrevia também o estado em que ela estava, já muito debilitada, até a nível financeiro, Sim. etc. E aliás, esta carta tu só recebeste depois de ela já ter falecido, Sim. não é? Recebi, sim. Tudo isso tu foste incorporando de que forma em ti? Porque estás ali a viver muita coisa, não é? Estás fora do mundo, estás presa, a tua mãe também está bastante debilitada, não tens acesso a eles direto, pensas no futuro, não é? Aí já Sim. pensas no futuro, o que é que vai Sim. ser quando eu sair? Eu tentei mudar um bocadinho lá dentro. Portanto, eu dediquei-me na altura ao desporto, tentei ocupar a minha cabeça e tentei ser um motivo de orgulho dentro da catástrofe onde eu estava. Portanto, é horrível. Eu acho que o estar preso é horrível é pelas pessoas que estão cá fora, sabes? Porque tu vês o sofrimento dessas pessoas cada vez que vão lá visitar-te. Eu, no meu caso, eu tinha a minha mãe muito doente mesmo, e é o sentimento de culpa. Ela Tu tinha um estás- cancro, não é? Do A pulmão. minha mãe tinha um câncer do pulmão, sim, Uhum. que depois passou para o estômago e depois morreu quando eu estava lá. Mas eu acho que o pior é tu veres o mal que tu fazes às pessoas que tu amas, porque não estão presas, mas estão a viver a prisão contigo. Mas tu ias sabendo daquilo que se passava cá fora, seja do impacto mediático e tudo que estava a acontecer ou não? Não de uma forma que foi, porque a minha família protegia-me um bocado. A minha avó, que já morreu, mandava mais vezes revistas ao início, depois eu pedi para ela não o fazer, porque aquilo mexia muito com a minha cabeça. Eu tinha muito medo daquilo que ia encontrar cá fora. E só tive a noção do mediatismo no dia que eu saí, e depois eu fui para o Algarve durante uns dias
para a casa de uns amigos do meu pai. E quando eu vou ao supermercado ao Continente, passado 4 ou 5 dias, eu vou e aqueles expositores de revistas é tudo com a minha cara. E foi aí que eu. Peraí. Porque eu não tinha telemóvel, eu não tinha como ir à internet, eu não tinha nada, não é? E foi aí que eu tive aquela noção. E foi quando me convidaram para vir a dar a entrevista à RTP. É que eu tive a noção do impacto que tinha sido a minha prisão. Porque eu até. Não tinha. Imaginava, mas não era como foi. E porquê que achas que houve esse interesse mediático tão forte? Eu acho que foi porque as pessoas conheceram-me desde miúda. Primeiro porque tenho pais atores. O teu pai é o Vitor Norte. O meu pai é o Vitor Norte, sim. E segundo porque eu acho que não é, né? Sim, nós não estamos nos Estados Unidos, não é? Em casa, Lindsay Lohan, eles sozinhos em casa e não sei o quê. Eu acho que, apesar de agora, não é? Recentemente, cada vez mais são as figuras públicas em que são expostos os problemas criminais delas e os processos. Eu fui a primeira assim conhecida e as pessoas conheceram-me desde miúda. Portanto, as pessoas acompanharam o meu percurso. Tanto que eu tive muita gente a atacar-me, mas eu hoje em dia tenho muita gente que também me dá força e que me dá parabéns por eu estar bem, por estar saudável. Mas eu acho que o interesse foi esse. Este não era o percurso expectável para ti, não é? Não era aquilo que as pessoas claro que não, esperavam. nem para mim. Achas que alguma vez quando era miúda eu queria isto para mim? Não. Mas já está, já foi, e que as experiências sirvam para nós aprendermos alguma coisa. E tu, quando estiveste presa, também encontraste outras mulheres, porque era sobretudo mulheres, eram mulheres só com quem estavas, que também viram aquele evento como algo que não era expectável também na vida delas, ou seja, pessoas normais, mulheres normais, que, claro que sim. De repente acontece uma coisa qualquer e estão ali naquela situação. Sim, porque ninguém está livre de cair numa prisão, e eu acho que as pessoas, muitas vezes aquelas moralistas e não sei o quê, nós não sabemos o dia da manhã. E foi isso que eu aprendi, sabes, que antigamente eu também era muito julgava e não sei o quê, apontava o dedo, e depois ali eu aprendi que qualquer pessoa pode ir lá parar. E às vezes eu até ficava, como é que é possível esta pessoa estar aqui? Tem o doutoramento, tem tudo, e por escolhas ou por destino, porque às vezes eu acho que as coisas têm mesmo que acontecer, e ainda bem, muitas vezes ainda bem, estão ali. Portanto, qualquer pessoa pode ir lá parar. E tu vias histórias também que mostravam isso, as mulheres que estavam contigo, ou seja, histórias de vida completamente banais e que depois... Sim. Que tipo de histórias é que tu ouvias que elas te contavam, não é? Muitas histórias, é assim, a maioria das pessoas que estavam lá comigo era tudo, eram tráficos, etc. Aquilo era uma prisão de alta segurança. Portanto, havia todo o tipo de crimes lá dentro. Mas as mulheres não falam muito sobre as suas histórias. Porque numa prisão é quase toda a gente inocente. É? Sim, a culpa é sempre do outro. Sim, exato. Mas a culpa é do outro. Pronto, basicamente é isso. As pessoas não partilham assim muito. Até nem nós nem queremos saber. Porque se calhar tu não vais olhar para aquela pessoa da mesma forma. Se souberes aquilo que ela eventualmente fez. É isso, então a mim não me interessava. A mim interessava-me que aquela é não sei o quê, aquela é não sei quantas, estão na cela não sei quantas, e tudo bem. São boas pessoas para mim, são. E eu sou assim na vida. Hoje em dia a mim não me interessa que tu faças isto ou que tu faças aquilo. Tu és boa pessoa para mim, ok, eu gosto de ti e vou-te apoiar em tudo. Se cometeres um erro, posso não concordar com o teu erro, mas não vou deixar de gostar de ti. Uma pessoa que comete um crime não é uma pessoa má. Não, todas as pessoas têm. Foi ali que aprendi também. Que há pessoas boas e toda a gente tem um lado bom e um lado mau. Não acredito em santos, nem acredito em demónios. Depende do crime. Porque, por exemplo, pedofilia é um crime que eu não consigo tolerar. Violadores também não consigo tolerar. Agora, de resto, às vezes as pessoas ficam um bocado chocadas, e eu já defendi isso no Passadeira. Por exemplo, eu se tivesse um amigo meu que assassinou alguém, claro que dependeria, não é, da idade da pessoa, etc. Mas do contexto e tudo. Mas eu não deixaria de ser amiga daquela pessoa. Porque eu acho que os amigos têm que se ver quando tu estás na fossa. E posso não concordar com aquilo que ele fez, mas eu acho que um amigo não pode deixar o outro na mão. Lealdade, fidelidade, para mim são valores que são essenciais. E eu sei que isto choca, mas é o que eu penso. É o que eu penso. E tu vês outras, agora cá fora, não é? Tu vês outras pessoas, aparentemente com um cadastro limpo, digamos assim, mas tu vês outras pequenas, grandes atitudes que para ti são muito mais condenáveis, é isso? Sem dúvida. Eu acho que esta nossa sociedade, a quebra de valores tem sido horrível. Acho que as pessoas não sabem o que é ser leal
a outra pessoa. Onde é que tu vês isso? A nível profissional? Em todo o lado, em todo o lado. Vejo necessidade com histórias que me contam, portanto eu acho que é geral. Mas o que é ser leal para ti? Ser leal é quando tu és amigo de alguém ou quando tens uma relação com alguém, é defender essa pessoa até à morte. E eu sou assim, às vezes peco, às vezes penso assim, eu sou assim e se calhar não devia ter sido. Mas eu acho que o bem que nós fazemos nunca é mau. Tu vês é um descarte agora das pessoas, é Acho isso? que é tudo. As pessoas usam-se umas às outras, as amizades têm um tempo, as pessoas não se entregam na totalidade, entregam-se a meio. Aí, a meu ver, a vida não faz sentido assim. A minha é 8 ou 80. E acabo muitas vezes por magoar e tudo. E não quer dizer que eu esteja certa, mas eu vivo assim. E só faz sentido assim. Olha, Sara, tu riste muito, como Muito. já vimos, e ainda bem, que Ainda faz bem à bem, não é? saúde É, e faz-te sim. bem a ti em particular. E eu fui ver um espetáculo de humor da Sim. humorista Joana Marques, que se chama Desconfia, Sim. onde tu participaste no ano passado. Sim. No ano passado. Foi o ano passado, sim. Exatamente. Sim, foi em março, abril do ano passado, Fizemos cá em 2024. Lisboa e depois fomos para o Porto. Pronto. Yeah. Eu vim a Lisboa e havia vários convidados que não se sabia quem é que seriam. Tu eras uma delas, Yeah, que sim. surgiu no momento. E sendo um espetáculo de humor, usaram a tua situação e tu usaste a tua situação para fazer humor. Tu até dizes, nos vários momentos em que falas, tu dizes: a vida andava na linha até eu começar a dar nas linhas. E as Sim. pessoas riam-se imenso. E depois disseste: aos 18 anos já tinha cortado relações com os meus pais. Tinha descoberto que a minha mãe era viciada em cocaína e o meu pai tinha entrado no Big Brother. Mais risos. Não sei qual delas, as duas, a mais. Ai, agora já não me lembro. Ai, sim. Sim, mas era assim. Qual dela? Sim. Sim. Fazias ali uma referência. Uma referência, sim. Epá, eu adorei fazer o Desconfia. Foi dos trabalhos que eu mais gostei, se não o que eu mais gostei de toda a minha vida, porque eu acho que o nós rirmos de nós próprios e das nossas escolhas, das nossas histórias, mas escrito pelos melhores para mim. Porque o meu texto foi escrito pela Joana e pelo Cláudio, e para mim é uma honra. Esta frase está genial. A vida andava na linha até eu Até começar a andar dar as nas linhas. E era o título de um dos capítulos, porque aquilo eram vários capítulos, Exatamente, capítulos sim, e não sim, sei o quê. Portanto, eu adorei fazer o Desconfia. Foi uma forma de deitar cá para fora muita coisa, com humor. Porque eu acho que é extremamente importante. A Joana e o Cláudio captaram exatamente a minha personalidade e a minha história. Eu fiquei muito nervosa quando me convidaram, porque a Joana, eu já admirava a Joana. E depois, quando ela me convidou para fazer um Mel Arena para 15 mil pessoas, foi tipo uma loucura, não é? Eu, os primeiros 2, 3 ou 5 segundos ou 10, eu nem sei, eu entrei no palco. E eu estava a dizer o texto e estava só a pensar: eu vou desmaiar, porque tu entras. E ainda por cima eu estava há 2 anos desempregada. Não fazia a passadeira, mas eu estou a dizer como atriz. Se bem que ali estava como Sara, mas pronto. Sim. Mas tu Sim, mas levas aquilo ali era com- uma performance, não era? sim. Agora eu estava ali e tive. Tive o privilégio de estar com uma equipa maravilhosa, que ficámos todos amigos. Mas o que é preciso para tu não ficares mal ou triste ou irritada com estarem-te a convidar para fazer humor com a tua própria história? Eu acho que tu estás bem resolvido com o teu passado. Porque eu já ouvi tanta piada que não tem graça nenhuma. É que tu ficas assim, tipo, uau. É como, por exemplo, agora as pessoas para me ofenderem, porque não as viagens a Marrocos. Básico, tipo, esforça-te um pouco. Porque foi numa viagem a Marrocos, ou melhor, de regresso de Marrocos, Regresso. Eu que acho foste que apanhada com drogas. já que queres fazer piada, passado 12 anos, a piada tem que ser muito boa, porque senão não vale a pena. E eu ali tive um texto brilhante, talvez o melhor texto que eu já tive em mãos. Portanto, para mim foi mesmo. Eu diverti-me muito, diverti-me. E não foi só o estar em cima do palco, foi toda a equipa. São pessoas que eu trabalhei e que fiquei mesmo amiga e que admiro e que gosto, e que levo para a minha vida. E a Joana foi ao teu casamento depois. A Joana Marques Foi o grupo do Desconfia. e a Sónia Tavares Foi também. o grupo, a Que também Sónia, já o cá esteve Cláudio, também, já agora o dizer. Vasco Coutinho também, a Joana Esparteiro, a Marília, o Miguel Isaac, portanto, o David Carronha, que também celebrou o meu casamento. Portanto, foi o grupo inteiro do Desconfia. Deixa-me perguntar-te, aqui tu não podes estar a meio, ou seja, ou tu aceitas a tua história e fazes humor a 100%, ou então não fazes de todo. E ires fazer isto com algum receio não funciona. Tens mesmo que agarrar a tua história e bora sem lá. medos nenhuns. Sem medos nenhuns. Eu acho que quando tu te rires de ti própria, não é?
ou quando tu não te levas demasiado a sério, eu acho que está tudo bem. Não é? Eu não sei, eu às vezes vejo, sei lá, gozarem comigo com coisas parvas e eu penso assim, porque tem tanta coisa onde agarrar e onde se serem divertidos. Por exemplo, na passadeira, o facto de eu me estar sempre a mexer, não consigo estar muito tempo quieta, das minhas, às vezes, de me cuspir, ou de. Pá, vão buscar coisas engraçadas, não vão pelo óbvio. Eu não me importo que gozem comigo, tem que ser com qualidade. Tu riste de ti própria em que momentos, no dia a dia? Epá, eu às vezes sou um bocado lerda, tipo lenta às vezes, rio muito, sou desengonçada, sou altamente desorganizada, não tenho jeito nenhum para telemóveis e para as tecnologias, se bem que agora ultimamente ando mais ativa nos Instagrams e isso. No Porque Instagram. queres ou porque é preciso também? Não é porque é preciso, olha, agora como eu estou numa nova fase, estou a perder peso e tudo, quase que é um acompanhamento que eu tenho e preciso de partilhar esta experiência. E Até para te então, responsabilizares a continuar a fazer, também não um é? bocado, sim, também é um bocado. Eu às vezes penso, ai meu Deus, eu que às vezes digo que vejo as pessoas a fazerem coisas no Instagram e penso assim, "Fogo, essa pessoa não tem amigos que vá partilhar ou que vá perguntar ou que vá a um psicólogo e isso, e agora deu a dizer, agora estou. Mas pronto, olha, é uma fase que eu estou a ter, ando mais ativa, mas eu gozo muito comigo com isso, que às vezes também sou altamente inconveniente, às vezes sem querer. Tenho mesmo essa coisa, às vezes quando não se pode ou não se deve dizer alguma coisa, eu digo e depois fico. Mas depois também digo logo: olha, desculpa, foi sem querer. Mas é porque estás nervosa ou porque estás sem filtro e por É isso. sem filtro, sim, às vezes, sim, sim. E as pessoas gostam um pouco de pessoas sem filtro. Eu acho que sim. Eu acho que não estão habituadas a pessoas sem filtro. Por isso é que as pessoas dizem: não pode ser assim, eu não pode ser tão sincera ou isso. Mas eu sou assim. Se não dá-me uma coisa, sabes que às vezes eu até penso assim, às vezes eu estou assim e penso: vou estar calada, não vou dizer nada. Não vou. E depois vem aqui uma coisa e eu tenho que dizer, eu não consigo. Não consigo. Sim, Sara, queria-te falar de um tema menos risonho que é o cancro. sim. Ui, Pode ser? pode, bora. Porque depois desta tua mãe, que foi vítima de cancro em 2012, como disseste, enquanto estavas presa, e depois a tua irmã, filha dela também e do teu padrasto, faleceu em 2020 com 14 anos, não é? Vítima de Sim, uma leucemia. Muitas vezes, sobre estas mortes de cancro, etc., ouve-se muito aquela ideia de não aguentou, ou, enfim, sim, quase como perdeu a batalha contra, sim, não é? Enfim, quase como se fosse uma luta igual, não é? Entre o cancro e a pessoa, quando não é? Porque o sim. cancro, pronto. Quando tu vês o caso da tua mãe e da tua irmã, que era muito jovem, tu consegues ver de perto a dureza disto e, portanto, esta narrativa da superação e da luta é uma narrativa que não faz sentido para ti. Para mim não faz sentido nenhum. Isto do perdeu a batalha, para mim todas as pessoas que estão a lutar contra um cancro ou contra qualquer tipo de doença, para mim são pessoas que não perdem nada, que batalham, batalham, batalham. Mas há coisas que por uma. É tal coisa, às vezes as pessoas dizem, porque aquela pessoa tem mesmo vontade de viver, ou está viva porque tem vontade de viver. Eu, depois de ter estado aquele tempo todo no 7º andar do IPO, a ver crianças a morrerem todas as semanas, todas elas tinham vontade de viver. E para mim não perderam batalha nenhuma porque não havia batalha. Aquilo é uma doença, as pessoas tentam Com os mais com os meios possíveis. possíveis e muitas vezes não é possível. A doença é uma questão de células, não é? Portanto, eu acho que não é perder a batalha. E a mim enerva-me um bocado isso. E enerva-me muitas pessoas dizerem, aquela coisa porque é lutadora, é uma guerreira, ganhou. Epá, é assim, toda a gente é lutadora e toda a gente é guerreira. Quer consiga ultrapassar o cancro, como não. E se havia alguém que tinha vontade de viver era a Beatriz. A Beatriz, com 14 anos, era uma miúda que, mesmo estando internada no IPO, ela foi sempre quadro de honra e lutou até ao fim. Ela venceu, vejo eu a dizer. Ela conseguiu ficar curada. E depois o cancro voltou passados 3 meses e já não havia nada a fazer. E os médicos disseram mesmo que ela tivesse que fazer quimioterapia, que acabaria por falecer. E a Beatriz tomou a decisão de não querer fazer tratamentos. Mas ela sabia o que é que ia acontecer. Sabia o que ia acontecer. E
e quis passar esse último mês que lhe restava junto da família, não morrer numa cama de hospital. Aliás, ela acabou por morrer porque depois foi internada uns dias antes para estar a morfina e para passar para morrer em paz e sem dor. Mas ela tomou a decisão com 14 anos que não queria aproveitar a vida até ao fim. E foi isso que ela fez. E é uma grande lição, foi uma grande lição para todos nós. Porque a Beatriz até ao fim teve força, sabes, para encarar a doença. E não quis, sabendo aquilo que lhe aconteceu. Eu não sei, para uma cabeça de 14 anos, para uma miúda que foi obrigada a crescer muito porque perdeu a mãe aos 7 e depois aos 14 ou aos 12, foi quando lhe apareceu a doença, aos 12, 13 anos, tem a mesma doença que a mãe. Eu não sei, a Beatriz para mim vai ser sempre o exemplo que nós não devemos nunca desistir. Que nunca devemos deixar de dizer aquilo que pensamos também, porque ela era assim, ela tinha um feitio, ela dizia sempre aquilo que pensava, mas eu tenho a ela como exemplo, um exemplo de superação. Tu, enquanto irmã, é muito difícil de confortar uma irmã mais nova de 14 anos, porque não há uma explicação. Imagina, aquelas coisas que se costuma dizer a pessoas com 80, 90 anos, já viveu muito, não é? Ou seja, não há sequer esse tipo de conforto de já teve uma vida longa, isso não existe. Não existe, por mais que tu queiras. O que é que tu vais dizer a uma criança? Eu ver a minha irmã a definhar, eu e a família toda, porque estávamos todos ali, estávamos todos unidos, principalmente o pai da Beatriz, o meu padrasto, que é um amigo que eu também levo para a vida. Não éramos muito próximos e quando a Beatriz é diagnosticada com cancro a primeira vez, acabou por nos unir, não é? As grandes coisas ou afastam as pessoas ou unem, e aqui unimos todos. E ver a Beatriz a definhar no hospital dia para dia e nós todos sempre a ter que mostrar um sorriso e que tudo ia correr bem. Eu lembro-me de chegar ao elevador e entrar e deitar-me para o chão, sabes? Depois de estar horas. E vai correr tudo bem, vai correr e não sei o quê. Eu chegava ao elevador e eu caía. Eu deitava-me em posição de bebê, de feto. Eu estava completamente destruída, eu e a família toda. E eu imagino para o meu padrasto também, porque ele é que esteve lá sempre. Portanto, ela teve o acompanhamento de um pai para ficar lá a noite inteira, como a Beatriz, a minha mãe já tinha morrido. Eu nem quero pensar naquilo que o João sentiu e sente. Porque a perda de um filho, por mais que eu tenha perdido a minha irmã, ele perdeu um filho, uma filha. Que é altamente contra a natura, não é? Ela fazia-te perguntas, a tua irmã dizia-te alguma coisa que... Não falávamos muito sobre a doença. Falávamos sobre os ciclos, etc., de quimioterapia, como é que estava e tudo, mas isso eu preferia falar com o pai dela. Mas sabes, quando eu ia lá ao IPONERA, havia alturas em que a Beatriz estava mais desperta e jogávamos e não sei o quê, os unos e estávamos lá, mas também havia muitas vezes que eu estava lá em silêncio, só sentada lá dela, em que não era preciso dizer nada. E muitas vezes ela também dizia que não queria ninguém lá, mas eu não conseguia não ir lá todos os dias. É muito diferente esta dor de perder uma mãe e perder uma irmã? É diferente, sabes? Porque no caso da minha mãe, a minha mãe já tinha perdido a vontade de viver. Agora, quando tu vês crianças morrerem, tipo, eu nunca pensei ver a minha irmã mais nova dentro de um caixão. Não é normal, não é uma coisa que tu estejas uma vez à espera. Por isso é que eu me perguntava muitas vezes porque é que não fui eu, que já fiz tanta porcaria nesta vida, porque é que vai uma criança com 14 anos que tem o futuro todo pela frente. E quando falo da Beatriz, falo de todas as crianças com doenças, com tudo. É uma coisa que mexe realmente comigo e que eu não percebo. Tanto que durante muito tempo tive revoltada, tive um luto de muitos anos. Só há cerca de um ano é que eu comecei a achar que eu merecia viver. Porque até há um ano e tal eu achava que eu não merecia estar aqui. E foi muito duro. Muito duro. Eu fui ao fundo e voltei. E há um ano e tal que acho que mereço viver. E que há pessoas que gostam de mim e eu tenho que gostar de mim, sim. Porque tu tiveste muita história até aí, muito difícil, mas foi esta perda que levou depois a procurar outra ajuda, não é? Terapia, saúde mental. Exatamente. E tu tens que perceber que tu queres ser ajudada, que precisas disso.
Mas eu isolei-me. Eu, durante 3 anos, entrei numa onda muito má, muito autodestrutiva. Achava que não merecia mesmo viver, que não havia nada aqui que eu merecesse. Mas depois tens que sobreviver, não é? E portanto. É isso. E transformar esta dor em eu tenho que fazer com que a minha mãe e a minha irmã tenham orgulho em mim. Eu acho que é isso. Eu acredito que elas estão comigo. Eu não sei se é uma forma de eu levar a dor e o luto de uma forma mais leve, mas eu também já tive sinais que elas estão comigo. E tu tens que aprender a viver com a ausência, não é? Não é eu ao destruir-me, ou achar que não sou merecedora disto, ou não me cuidar, que vou deixar. Que vais honrar mais a Exatamente, memória é delas, não isso é? mesmo. Então, mas por mais que eu diga isto, até tu sentires, não é? Até tu vires à tona, por isso é que eu dou muito valor ao meu marido, porque o Vasco acompanhou isto tudo. E houve alturas em que teria sido muito mais fácil ele deixar-me. E eu tenho plena noção disso. Mas é um amor que resistiu e ele é o meu melhor amigo, sem dúvida, porque ele não fugiu, ele ficou comigo e ultrapassou tudo comigo. Por isso é que nós vamos ser fogo, se nós já estivemos ali, agora só pode ser a melhorar. Tu conheceste quando estavas a fazer o filme Fátima do João Canis, Sim, não foi? sim. Ele é Conheci. assistente de produção. Era assistente de produção, sim, o Vasquinho, sim. Era proibida a produção envolver-se com as atrizes, mas vês, lá estou eu a não Há sempre a quebrar as regras. É isso mesmo. Andaste a quebrar as regras. Apaixonámos e acabámos o filme e passado 15 dias estávamos a viver juntos até hoje, já estamos há 9 anos. Casámos no dia, fizemos 9 anos de namoro. Qual é que é a importância também, não quero entrar em detalhes, Sim, mas sim. tu também tiveste algumas relações tóxicas pelo meio. Sim. Qual é que é a importância de tu encontrares agora uma relação que vá acompanhando em todos os altos e baixos Sim. que a vida te vai dando? Sabes que eu acho que é o tu não teres que mudar para estar com alguém, eu poder ser eu, entendes? Claro que nós nos adaptamos numa relação, não é? Hoje em dia, se calhar, é tal coisa. Hoje em dia, eu tento dizer as coisas de outra forma para não magoar. Antigamente, o Vasco não conseguia dizer que não. O Vasco é muito diferente de mim. O Vasco é tipo, muito calmo, muito pacífico. E Ainda bem, porque se fossem duas charas Então, juntas não é, era não dava, complicado. não dava. Sim, não dava. Mas o Vasco hoje em dia também consegue dizer que não quero. E antigamente tinha muito receio de dizer não. Mas eu acho que é a primeira ou a 10ª dificuldade, quando tu amas, tu ficas e tu lutas. Eu penso assim. E o Vasco ama-me realmente, respeita-me e apoia-me. Eu não estava muito habituada a isso, a que a pessoa que está ao teu lado te queira levar, que fique orgulhoso das tuas conquistas. E o Vasco é o meu melhor amigo. O Vasco vibra com as minhas coisas todas. Por exemplo, quando foi do Desconfia, eu lembro que nós estávamos os dois tipo, no sofá e depois da Joana, era uma videochamada, que foi o João, um amigo meu, que ela estava com ele e ela fez uma videochamada e eu vi a Joana Marques, ela convidou-me. E quando eu desliguei a chamada, eu e o Vasco tipo, só nos ríamos e chorávamos. Porque nós somos mesmo parceiros, somos mesmo companheiros. Também é importante teres alguém que não tem vergonha daquilo que é o teu passado e, pelo contrário, que te ajuda a ter orgulho nele. Sim, é isso. Eu acho que, e o Vasco próprio diz que foi isso também uma das coisas que o cativou. Foi o facto de ele ser bem resolvido e de falar das coisas com tranquilidade. Porque muitas vezes, e era que eu só cheguei a essa conclusão há pouco tempo, e foi uma pessoa quando me disse isso, eu até levei a mal e agora até lhe dou razão. Que às vezes o meu desbloqueador de conversa acaba por ser a prisão. Porque eu vejo que as pessoas estão comigo, mas estão só, sabes, com aquela coisa de. Querem falar, mas têm E eu medo. logo, olha, tive, e acabou logo ali. E está feito, pronto. E eu com o Vasco, nós falámos muito sobre isso ao início. Claro que eu já andava de olho nele, não é? Porque fui eu que. Ele é a pessoa que sabe a outra parte toda do livro. Pois tem que convidar o Vasco então para vir aqui. Sim, o Vasco sabe tudo sobre mim, não há mesmo segredos. Às vezes dizem que se deve haver segredos entre casais, assim, mas eu com o Vasco não tenho segredos. Mas tu é que ficaste interessada nela então, estavas a dizer agora. Eu é que fiquei interessada nele. Sim, eu fiquei interessada nele e rapidamente o conquistei. Olha, para terminar, Sara, queria que me explicasse uma frase que eu li tua, Sim. em que tu dizias: estou num processo contra os meus monstros. Sim. Que monstros são estes que ainda estão aí a pairar? Os em cima de monstros, ti? olha, os monstros do luto.
E os monstros, às vezes, de ter medo de ser quem eu sou e de dizer aquilo que eu quero. Porque isso também é um monstro. Às vezes há medos, tu assolas-te os medos e tudo. Mas eu hoje em dia estou a tentar ser fiel a mim mesma. E ter uma vida mais regrada, mais saudável. Isso estamos a ver, agora tens que cumprir. Não, eu fiz uma promessa e vou cumpri-la. Foi a ti própria ou a alguém? A mim própria. Qual é a promessa? A promessa é: eu tenho que perder 15 quilos até outubro. E não vou comer mais fast food, nem beber uma gota de álcool. Mas isso é para a tua saúde. Até ao final do ano. Porquê o álcool? Porque o álcool engorda. Mas também é uma questão de. Ou seja, é só a questão do engordar, não é mais nada. Não, Não, é eu não tenho uma- problema, nunca tive alcoolismo, não. Sim, O mas problema sempre foi sim. as drogas, não Sim, o mas álcool. há muitas pessoas que bebem álcool de forma funcional, mas bebem Não. álcool de Eu forma. raramente não. É assim, eu bebo álcool, por exemplo, eu não bebo álcool em casa, eu nunca tenho álcool porque eu não bebo álcool. Eu era viciada em refrigerantes. Eu estou a dizer, por exemplo, eu vou a um jantar, eu bebi álcool, Sim. mas o álcool engorda realmente. E eu neste momento estou focada. E está-me a custar muito. Está. Mas estou a ter a ajuda da Joana Andrade, que é a minha PT, e bora para a frente. Mas é perder peso para ti, para a tua saúde mental também. Para mim, para eu me sentir bem comigo, quer dizer, eu sempre gostei de mim mais gordinha ou não, e o Vasco adora-me, gordinha ou magrinha. Mas a questão é que estou com 40 anos e está na altura de pensar um bocadinho mais no futuro. Obrigada. Obrigada. Sara Norte. Gostei muito. Também eu. Obrigada. Voltamos na próxima semana com mais vida, mais histórias e mais opiniões também. Até lá.